Eu acho que a gente pode começar e aí, conforme forem pedindo para entrando, eu vou liberando aqui, né? Hoje é mais para ser um bate-papo. A gente já teve esse bate-papo interno, e dessa vez é com as agências. É mais para tirarem dúvidas, né? E ajudar, de certa forma, a vender mais os destinos, alguma dificuldade que a agência possa ter relacionada ao destino em si. A gente está com um Fan Tour, né, uma campanha de vendas agora, já vigente, que vai até 20 de abril. E em maio a gente vai ter um Fan Tour para o Amazonas, que vai ser com o Ibis Styles Manaus e com o Iara. Por isso, o treinamento em si, porque os 10 agentes que mais venderem, né, o destino vão ganhar esse Fan Tour para o Iara. A gente está aqui com o Jonathan e com a Elaine, que são do Iara. Podem se apresentar e já iniciar. Pode ficar à vontade, Jonathan. Eu começo, Jonathan? Pode começar, Elaine. Então, eu fico em São Paulo, né? Como a Nádia sabe, a gente propôs esse Fan Tour para os agentes, essa campanha de vendas e os agentes conhecerem, estarem bem próximos ali do Iara para sentir o equipamento e para ver todas as possibilidades que eles podem oferecer para os seus clientes. Como eu falei da outra vez, a gente já teve Fan Tour onde os agentes saindo do Iara já estavam vendendo aos seus clientes pela experiência que tiveram. Então, a gente quer proporcionar isso para a FRT e os agentes que compram através dela, né? E que possam estar com a gente lá. E o Jonathan vai explicar um pouco do equipamento. Se vocês tiverem dúvida, podem colocar aqui no chat, eu vou respondendo, tá bom? Ou podem também levantar a mão, interromper, sem problema algum. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vou compartilhar aqui com vocês, né, a apresentação do hotel em si, mas o que vocês tiverem de dúvida aí, né, como a Elaine falou, né, vocês podem ir perguntando, né, se tiver alguma dúvida também de clientes, né. Eu fico em Manaus, né, aqui onde é o local de embarque, né, para o Iara. Então, uma hora ou outra eu estou indo lá no hotel, né, para acompanhar, principalmente quando tem Fan Tour, né, eu acompanho também para fazer um treinamento lá, né, apresentar, fazer um site inspection. Então, quem vier para cá, nesse Fan Tour, pode ter certeza que a gente vai se encontrar aqui, e aí eu vou apresentar lá a estrutura para vocês. Iniciando aqui sobre o Iara, a gente tem uma vantagem que a gente não é um hotel de selva que fica muito distante, né, de Manaus. Então, normalmente os hotéis de selva você pega a embarcação e depois você tem trechos, né, dependendo do local, vocês têm trecho de barco e carro, né, vai alternando, né. Então, demora ali uma cerca de 6 a 8 horas aí essa distância, né, para você chegar nos hotéis de selva. Já o Iara não, né, o Iara tem uma vantagem que ele está próximo de Manaus, então leva ali, em média, 30 minutos, né? Você saindo do nosso PIA privativo até chegar no Iara. Então, o Iara está localizado no município de Iranduba, que fica do outro lado do Rio Negro, e ele é 100% flutuante, né? Vocês podem ver aí na imagem aí, ele está numa reserva de desenvolvimento sustentável, então a gente tem a licença, né, para estar operando nesse local, e para você chegar no Iara é somente via fluvial. A gente até tem trechos para ir por terra, mas a gente só utiliza em casos extremos, né? Que é em casos de seca extrema, a gente pode estar utilizando essa rota alternativa, tá? Mas o nosso regular, o padrão é sempre o fluvial. Os nossos pacotes, né, já começando aqui falando sobre um pouco sobre essa ida até o Iara, né, que às vezes os clientes têm dúvida, né, o que está incluso nos nossos pacotes. Então, de início já tem os nossos transfers. Então, a gente tem horários regulares de ida e de retorno, né, para o hotel. Então, sempre quando tem o check-in, né, todo dia a gente opera, né, então a gente não tem essa questão de data específica para ir para o hotel. Então, todo dia a gente, se tiver check-in, todo dia a gente vai ter essa logística fluvial e terrestre. Então, os nossos horários regulares, eles funcionam da seguinte forma. Para aquele hóspede que já está em Manaus, né, que está em algum hotel na cidade, a gente tem uma equipe de receptivo, né, que alinha com o hóspede para poder buscar ele nos hotéis na cidade. Então, a partir das 10 horas é que se inicia esses transfers, né? Então, às 10 horas a gente começa a passar nos hotéis
para buscar os clientes, e daí a gente traz eles aqui para o nosso pier. Já quem está vindo do aeroporto, né, a gente aconselha você estar com voos que cheguem ali no máximo umas 10 horas, para dar tempo de você desembarcar e depois seguir com a van até o nosso pier, tá bom? Porque às 11 horas é o horário que o nosso trânsito fluvial, né, a lancha, ela sai do nosso pier e leva os clientes até o hotel. Então, aqui na imagem, vocês podem ver, né, que aqui é o nosso pier privativo, ele fica no bairro Ponta Negra, que é um local que é próximo do aeroporto, dá uns 20 minutos, e dependendo do local que você esteja no centro, dura ali em média uns 30 minutos, né, de você esse deslocamento. Então, aqui tem a informação, né, e no retorno, né, que o retorno do hotel em si é às 12h30, a gente chega aqui no nosso pico, volta das 1 hora da tarde, e daqui a van leva o cliente ou para o aeroporto, ou então leva ele de volta para o hotel no qual ele esteja hospedado. Caso tenha algum cliente de vocês que não consigam chegar nesses horários regulares, né? Tipo, Jonathan, meu cliente, eu só consegui um voo para ele que chega às 2 horas da tarde. Nesse caso, como é que a gente pode fazer para ele ir para o hotel? Nesse caso, ele pode contratar um privativo. Tá? A gente tem um serviço privativo, que tem um custo extra, e aí ele reservando esse serviço privativo, a embarcação fica aqui à disposição no horário da chegada dele. Bom, então, esse a mesma coisa vale para o retorno, né? Às vezes tem aquele cliente que só conseguiu reservar voo pela manhã, né? Umas 11 horas, 10 horas, então ele também vai precisar de um serviço privativo para voltar fora do nosso horário regular. Então, essa travessia, né, como eu falei para vocês, ela varia, né? Então, dura ali em média 30 minutos, e em caso de seca extrema, essa rota pode mudar e chegar até 1 hora de duração, né? Então, conforme que eu mostrei para vocês aqui na apresentação, né, a gente tem duas rotas. Então, a rota 1, que é o período de cheia dos rios, então a gente tem essa facilidade, né, de chegar até o hotel. Então, dura em média ali de 20 a 30 minutos essa travessia, né, de Manaus até o Iara. Já em período de seca, né, quando a gente está em seca extrema, realmente, começa a surgir ilhas, então a gente precisa contornar essa ilha, e dependendo do período e do nível também da seca, vai demorar 1 hora e 20 para a gente poder chegar até o Iara. No período de seca, eu indico muito, né, para vir conhecer a região, né, ficam as florestas inundadas, período ali de junho até agosto, né, os rios estão num volume legal de água. Então, quando está no ápice da cheia, né, fica muito fácil você chegar ao Iara, né? Aqui o lago se junta com o Rio Negro, então as embarcações deixam o hóspede aqui no nosso deck da recepção. Já quando está na seca, né, começa a surgir praias, e então a gente para aqui no nosso pier, um pier flutuante também, que tem lá na frente do hotel. A gente, dependendo também de quão distante esteja, né, a questão da seca, você pega um veículo, né, que é um passateiro, né, que é tipo um trailer, um trem, quer dizer, e aí ele leva vocês até a entrada do lago aqui para vocês seguirem caminhando pela passarela que liga até o hotel. Aqui são as embarcações, né, os transportes fluviais que a gente utiliza. Tá? Então, a gente tem desde lanchas rápidas, que é o que a gente faz regular, né, quando tem check-ins. Tem lancha expresso, né, ela foi recentemente reformada, então tem uma capacidade ali de até 180 pessoas. E caso a gente tenha algum evento no hotel, né, de alta ocupação, ali com 200, 300 pessoas, pode ser que a gente utilize, né, os nossos iates para fazer as travessias, tá? Continuando aqui, um pouco sobre a estrutura do hotel. Então, o hotel, o Iara, né, você olhando de cima, você não imagina, né, o quão grande, quão espaço a gente tem ali para poder receber os clientes, tá? Então, hoje a gente tem 7 categorias de suítes. Ao todo, né, dessas 7 categorias, são 92 quartos. Temos o bar, kids, estamos finalizando, né, estações de ofurô, então são 10 estações de ofurô que vão estar à disposição ali dos clientes que queiram aproveitar para descansar, né, fazer uma massagem. 3 salas de reuniões,
2 piscinas, um auditório, boutique, sala de descanso e restaurantes, né? Então, a gente tem 2 restaurantes, né? O restaurante principal, que fica na primeira torre, que atende ali umas 150 pessoas, e tem um segundo restaurante que é utilizado quando o hotel tem alta ocupação. A gente está ali de 150 pessoas para cima, a gente transfere essa parte de A e B para lá. Seguindo aqui, a gente começa a falar sobre as categorias de suítes que o hotel dispõe. Então, como eu falei, a gente tem 7 categorias ao todo. Essa aqui é a categoria mais básica do Iara, tá? Todas essas amenidades aqui já vão inclusos no apartamento, então já tem ar-condicionado, então a gente não precisa se preocupar, né, de estar no hotel de selva ali e ser algo mais rústico, não. O Iara ele tem essa vantagem também, por ele ser um hotel de selva, mas ele também tem toda a estrutura de um hotel de cidade. Então a gente tem ali ar-condicionado, telefone, tem serviço de Wi-Fi, todo o hotel liberado, cofre, né, esse banheiro com água quente, água fria. Então todos os apartamentos, né, eles dispõem de todas essas comodidades aqui para o cliente. Lembrando que o telefone é para uso interno, né? Porque Isso, o sinal de telefonia não chega lá, a gente está no meio da selva. Então, a gente tem isso, internet, WhatsApp, o tempo todo, mas o sinal de telefonia a gente não tem. isso. Ele é mais para você se comunicar ali internamente, né, com a recepção. Bom, e sinal de telefone, né? Às vezes você tem, dependendo da operadora que você utiliza, pode ser que ela não funcione lá no hotel, né? E também em caso de chuva, né? Como a gente está localizado distante da parte metropolitana, o sinal, né, de internet pode oscilar, né? Dependendo da operadora que você utilize. Esse quarto aqui, pessoal, ele não está disponível para vendas online porque é um quarto mais básico e normalmente os clientes gostam, né, de vir para cá e escolher quartos mais amplos, né, questão de tamanho e também localização. Então, esse quarto aqui, você só consegue reservar ele offline, entrando em contato diretamente com o IA. A categoria luxo já é um quarto que está disponível para venda online, então vocês conseguem reservar tranquilamente pela operadora. Ele tem vista tanto para frente do lago quanto vista para a piscina. Então, ele está próximo ali da recepção e também próximo do nosso restaurante principal. Então, por isso é um quarto que o pessoal procura, né? Eles gostam desta categoria. Ele tem configurações tanto para casal, né, ou duplos, né, com 2 camas solteiros, e a nossa configuração tripla, né, que são os quartos que ficam localizados no canto, né, a partir das laterais. Então, esses quartos triplos, a nossa configuração tripla, ela é cama casal, mais uma cama extra. Tá? Depende, porque é muito limitado, né? A torre em si, os tamanhos dos apartamentos são limitados, então a gente não consegue a configuração quádrupla nem tripla com 3 camas solteiras. Como eu falei para vocês, eles também têm todas essas comodidades, né, que a categoria superior também dispõe. Seguindo, a gente tem o quarto da categoria Júnior. Esse quarto ele não está disponível para venda online, né? A gente só tem ao todo hoje 2 quartos dessa categoria. São quartos que a gente facilmente vende, então por isso que não está disponível na venda online, né? Porque a gente vende muito internamente aqui. E também ele tem as mesmas comodidades dos outros apartamentos e a configuração dele é somente cama casal e a gente até consegue botar uma cama adicional aqui para virar um triplo. Dando continuidade, a gente tem o quarto da categoria Master. Esse quarto aqui está disponível para venda online. Ele é o mais indicado para famílias. É um quarto muito amplo, então você aqui consegue configurar ele com cama casal, mais 2 camas adicionais. Ele é mais indicado para família com 2 crianças. Quando vocês forem procurar esse quarto aqui, tiver alguma demanda de família, vocês vão conseguir reservar no máximo triplo. A gente limitou no triplo, porque às vezes pode ser que 4 adultos venham reservar, e nesse caso, né, 4 adultos não acomodam bem por causa das camas, né, só cama solteiro, mas a gente sabe, o pessoal, e principalmente estrangeiro, né, os tamanhos deles são de altura são de 1,80 para cima, então não ficaria confortável para eles, tá? Mas se for alguma família, vocês podem reservar o triplo e solicitar a cama adicional do cliente.
Tá tendo barulho aqui ao fundo, é porque tá tendo uma obra ali no container aqui, então por isso que tá saindo um barulho no fundo. Tá bom? Não está dando para ouvir, não, o barulho. Eu não ouvi, pelo menos. Ah, que ótimo. Então um barulho aqui, estamos serrando um container ali. Então, como eu falei, pessoal, esse quarto aqui ele está disponível para venda online. É um quarto que vende muito. Então, provavelmente, se vocês forem procurar alguma data de alta, né, principalmente férias, com certeza eles já vão estar reservados durante todo esse período, né? Porque é um quarto que, como famílias, né, eles não gostam de ficar em quartos separados. Esse quarto aqui ele vende muito rápido, tá bom? Aí, nesse caso, vocês podem consultar a disponibilidade diretamente com a gente, que a gente verifica se realmente estão reservados. Seguido, a gente tem a categoria nobre, tá? A categoria nobre não está disponível para venda online, porque a gente só tem um quarto dessa categoria. Então, é um quarto bem amplo, né? Ele é um quarto mais premium. Então, ele tem a parte do quarto em si, né? Com vista ali para a piscina, né? Tem a sua antessala e tem um deck. Esse deck aqui é o deck que eu acho mais bonito do hotel, porque você consegue ver todo ao redor da torre, né? Então, você consegue ter vista para a piscina, vista para o lago, vista para frente do hotel, né? É um deck muito amplo. Então, é muito indicado também para casais, né, que estejam comemorando alguma data especial. Seguido, a gente tem o quarto da categoria Imperial. Esse quarto também não está disponível para venda só offline. A gente só tem dois quartos dessa categoria e ele é o único que hoje a gente tem um deck privativo com uma banheira. Tá? Então, esse quarto também ele é procurado para casais comemorando alguma data especial. Então, a gente só tem dois quartos dessa categoria. É um quarto muito parecido com a categoria nobre, né? Ele tem o quarto em si, a antessala, né? Ele tem uma varanda privativa e também todas essas outras comodidades aqui já vão inclusas na suíte. E por último, a gente tem o quarto da categoria Naiá, tá? Essa categoria, ela foi inaugurada em final de 2024. Tá? Então, na época, foram inaugurados 10 apartamentos e estão sendo entregues por etapas mais unidades. Então, hoje a gente tem 22 quartos, todos nesse padrão. Até agora, eu acho que já vai liberar mais 12 unidades dessa categoria. E quando essa torre, né, que é a nossa terceira torre, estiver 100% finalizada, vai ter quartos da categoria Naya Premium, quartos duplex, quartos conjugados, e também vai ter um quarto presidencial, tá? Então, vai ter esses diferenciais que a gente vai conseguir atender famílias, né, com porta de conexão, e essa torre ela vai ser totalmente independente, né? Então, nessa própria torre vai ter o seu restaurante, recepção, academia, escritório. É um quarto muito planejado realmente para o cliente ter uma qualidade de sono, né? Recarregar suas energias, né? Porque a gente sabe que às vezes o cliente passa o dia inteiro fora fazendo atividades, né? No sol ou na chuva. Chega à noite ele quer descansar, né? Ele quer ter um momento ali de descanso. Então, esse quarto foi pensado nisso, né? Então, são luzes quentes, todo o apartamento é feito com madeira, tá? Essa madeira, ela é 100% legalizada, é uma madeira de reflorestamento. Os quartos são Jonathan, totalmente de... Pode falar. comenta com eles qual é a acomodação que eles vão ficar no Fantur. No Fantu a gente está acomodando todos vocês nessa categoria, tá bom? Pra vocês Na terem Nayá, pessoal. Ai, isso, outro na Nayara. coraçãozinho apareceu agora, ó. Então, você já se imagine lá na Nayá, né, acordando com essa vista ali para o nosso lago, tá? Tenho certeza que vocês vão adorar ter essa experiência aqui com a gente de 3 noites. Tá? Então, é um quarto totalmente diferente, tá? Então, como vocês vão estar, vai ter 2 pessoas por quarto, tá? Esse quarto, se você está indo usar o banheiro e quiser ligar a luz, não vai interferir no sono da pessoa que está junto com você, né? Porque são luzes direcionadas. Tá? Então, cada canto já tem uma luz que liga a outra, tem sensor de presença também, então é um quarto bem também voltado a essa parte de tecnologia, né, para facilitar o cliente ali estar controlando, né, o ar-condicionado, TV, as luzes. Ele tem duas cubas aqui, né, para o
casal, né, ou para as pessoas que estiverem no apartamento. Tem uma parte que é somente o chuveiro e a outra que é somente a parte do vaso em si. E também tem uma varanda ali, né, com uma rede, né, caso o cliente queira descansar. Tem um sofá ali também na varanda. Quando essa torre estiver pronta, tem os quartos que ficam na lateral do hotel, né, que são os quartos que tem uma varanda maior. Então, esses quartos que têm essa localização nas laterais, eles vão ter ali um diferencial que vai ser um pequeno ofurô, tá? Um ofurô para o casal. Então, eles vão, com certeza, vão ter um valor diferenciado, mas eles vão ter essa questão do ofurô, né? Que, então, a gente vai conseguir ter não só a Naiá, né, com uma banha privativa, mas nas categorias naiadas buscando esse diferencial do ofurô. É nessa hora que, se você estiver dentro do quarto e não estiver olhando lá para fora, você não vai achar que está no meio da selva. Você vai ter todo o conforto de um hotel 5 estrelas em qualquer metrópole, né? Isso. E você na Naiá, você dormindo lá, você acorda e você nem imagina que você está no meio da floresta e no meio de um lago ainda, né? Você só vai tipo, se dar conta quando você abrir a janela, você vai realmente se deparar ali com a floresta ao seu redor. Aí não balança nem nada, né? Porque às vezes tem cliente que pergunta, né? Balança o hotel, como é? Então, mesmo nas outras torres você não sente, né? Porque como a gente está num lago, não tem essa questão de ter embarcações grandes navegando ali, né? Então, realmente, é só os nossos botes e em casos de evento, e principalmente quando está na cheia, né? Quando é utilizado os iates, que eles entram no lago, tá? Mas também você não sente nada igual como se você estivesse num barco em si. Ele flutua, mas ele é estático, ele não sai navegando. Isso, Então, não dá para sentir essa maré, digamos assim, no rio. que isso, você não vai sentir nada. Eu vou ser bem rápido aqui na parte de business, que às vezes tem grupos, né, que vão para o Yaren, que era um local ali para fazer uma reunião de alinhamento, ou até mesmo fazer algo diferente, né? Então, a gente também tem espaços para eventos, né? A gente tem esse diferencial, né? Que a gente tem desde espaço para convenções e espaços para reuniões mais estratégicas, né? Uma reunião de alinhamento. Período de seca, a gente tem muita praia na frente ali do hotel, então também a gente tem um diferencial que é possível fazer o luau, tá? Então, todo o mês de outubro, aos sábados, né, principalmente na noite dos sábados, a gente tem uma programação diferencial que é o luau, né? É uma atividade sazonal que é muito procurada, não só pelo Manauara, mas também em hóspede nacional, né, que ele vê as divulgações ali no nosso, nas nossas redes sociais, então eles perguntam muito, né? Luau, luau, luau é sempre em outubro, tá? Sempre nos sábados à noite. Aqui é uma sala de reunião que é a menor que nós temos disponível, né? Que é a sala do Poaçu. Então, dá ali umas 20 pessoas, dependendo da configuração, e ele já vem bem completo, né? Com sonorização básica, chat, data show, serviço de café e água. Mesma coisa na sala Guaraná, né? Já é uma sala mais ampla ali para umas 70 pessoas, dependendo da configuração, tá? Então, todos eles têm essa questão da imersão, né? Então, é diferente de você estar no hotel de cidade. Então, aqui é tudo no vidro, você olhou ao redor, você está ali no meio da Amazônia, e é mais fácil também para controlar quando é grupos, né? Porque às vezes o pessoal fica muito disperso, né? Quer conhecer o local, né? Alguns pontos turísticos. Aqui não. Você está no Iara, você vai fazer a sua programação da sua sala e também vai ter a parte ali de lazer quando for é, disponível na sua programação. E o nosso salão principal, né, que realmente é um salão bem amplo, para até 800 pessoas, e a gente consegue montar ali desde workshop, convenção, reunião de alinhamento, né, apresentação de algum produto. Então, a gente tem o IAR esse diferencial também da parte business. Para eventos de um dia, a gente consegue acomodar 800 pessoas, e se houver uma demanda maior do que a gente tem em número de apartamentos, a gente, como o Jonathan falou, a gente tem os iates, a gente consegue fechar Isso. com os iates bem próximos, e aí as pessoas ocupam as cabines com banheiro individuais, etc., etc., dos iates. Então a gente tem muita opção, né, que a gente consegue atender, né? Então, se vocês tiverem alguma demanda, né, de algum evento, nem que seja de um dia, tá? Vocês podem passar, entrar em contato com a gente, que a gente verifica, né, a melhor forma de atender. Então, aqui são alguns eventos que já aconteceram, né, são eventos grandes,
né, a TEDx e a Honda, que já realizaram eventos. Então, são eventos ali de 500, 600 pessoas. Continuando, a gente vai voltar aqui na parte dos pacotes do Iara. Então, a gente continua aqui com a parte da alimentação. O Iara hoje, ele tem um pacote que é pensão completa. Então, a única coisa que o cliente vai gastar ali, que não vai estar no pacote dele, é refrigerante e bebida alcoólica, tá? Então, como é nosso pacote é pensão completa, já tem ali o café da manhã, o almoço, o jantar, né? A gente tem um chá da tarde mais personalizado também, né? Então, como é muita opção de comida regional, né? Essa parte do chá da tarde é algo realmente mais personalizado. Antes a gente tinha um chá da tarde, depois a gente se comia muito e chegava no jantar e não conseguia comer mais nada, né? Porque era muita opção. Então a gente tem esse diferencial agora que é algo mais personalizado no nosso chá da tarde. E também se tiver algum cliente que ele tenha alguma questão de alimentação, né, alguma preferência, vocês podem nos informar que a gente passa para o chefe e aí ele faz algo personalizado para atender, né, não só um cliente individual, tá bom? Mas também grupos, tá? Então, a gente Tem tem, alguém que levantou a mão? O Mitchell levantou a mão, pode ficar à vontade, Mitchell. pode falar. Eu queria saber qual vai ser o regime da pensão da FAM. Pensão Também é pensão completa. completa. Oh, A maravilha. mesma coisa que seu cliente vai ter quando chegar lá, vocês vão ter também. Nada diferente. Show de bola, Isso, obrigado. vamos experimentar aqui o x-caboquinho, peixes. Então, o melhor da comida regional, vocês podem contar que o Iara vai estar proporcionando para vocês experimentarem, tá bom? Restrições alimentares, tanto do fã quanto dos hóspedes que vocês venderem, também comuniquem com antecedência, que a gente, sabendo das restrições, a gente adianta o nosso lado também, né, Jonathan? Isso, a gente já passa para deixar um local reservado ali, já identificado, né, com alimentação específica para esse cliente. O IEL também tem muitas opções de relaxamento, né, de lazer. Então, tem questão ali de você estar utilizando o deck para fazer uma meditação, né? Às vezes o cliente, no período de seca, ele dá uma caminhada ali na praia, ou então ele contrata algum serviço de massagem, né? Então, a gente tem essas áreas do hotel que são muito utilizadas, né? Então, como tem aqui nas imagens, né? São espaços de relaxamento. Então, você tem ali as nossas pranchas de surf, né? Que você pode estar navegando no nosso lago, tá? O lago, dependendo do período, tá? Algumas atividades podem não estar disponíveis, porque como a gente tem ali ao redor alguns animais, né? Que estão no habitat natural, dependendo do período, né? Se for em período de seca, tem muito jacaré ali no lago. Então, algumas atividades, dependendo do período, eles não ficam liberados, tá bom? Essa massagem, só complementando, Jonathan, essa massagem que vocês estão vendo aqui à esquerda é feita numa, como é que eu posso Jangada. chamar? Uma jangada, mas ela é ampla, né? Então você vai flutuando pelo lago por ali enquanto faz a massagem, depois você volta. É muito interessante também. E os Isso, até ofurôs aqui, estão ó. para ser inaugurados. É isso, Até olha lá. aqui no jantar, né? Esse jantar é um jantar privativo também na jangada, tá? Essa jangada, ela tem um pequeno motor que você que direciona para onde você quer ir, né? Mas é claro, tem alguém da equipe do hotel ali também acompanhando vocês, tá bom? Então, são coisas diferenciais, né? Algo mais exclusivo. Né? Massagem, tem uma lista de tipos de massagem que você pode contratar, né? Desde aquela mais rápida ali de uns 15 minutos até aquela de 1 hora e 20, que você pode contratar também. E como a Ilane falou, a gente está inaugurando, né, estações de ofurô. Então, aqui, né, a gente liberou agora no Carnaval 5 estações, né, para o pessoal estar, como era autoocupação, a gente liberou Serão 10 no total, estações, né? vão ser 10 no total. E também você vai poder contratar esse serviço de massagem nesses ofurô, tá? A ideia dessa estação de ofurô não é só ter os ofurôs, mas também ter um bar molhado, né? Então, você não vai precisar se deslocar daí até a área do bar. Não, vai ter um bar molhado, né? Para quem estiver ali na piscina, é só solicitar sua bebida, vai ter local também ali para você
fazer massagem, né, tudo nesse ambiente, né, para você não ter que sair daí e ir para um local mais distante solicitar o seu serviço. Em seguida, a gente tem a parte dos pacotes em si, né, que são as experiências. Então, o Yara ele é bem completo, tá? Então, como eu falei, ele já tem um transfer, né, desde o hotel na cidade até o fluvial levando você, retornando para o Yara. Tem a pensão completa e agora tem o leque de experiências que o cliente pode contratar. Então, dependendo do número de noites que ele venha reservar, ele vai ter uma programação, tá? Então, hoje a gente tem 3 pacotes, né, que é o de 2 noites, que é o Caipora, tem um uso de 3 noites, que é o Boto, e o Boitatá, que é o de 4 noites. Tá? O Boitatá, ele é o pacote mais completo com toda a programação de experiências que o hotel dispõe. Então, seguindo pelo Caipora, que é o de 2 noites, ele já tem toda essa programação aqui de atividades que ele vai estar realizando no hotel. Todas essas atividades não é necessário o cliente reservar nada, tá bom? Quando ele chegar no hotel, fazer o seu check-in, a recepção ou então o guia vai apresentar para ele, né, todo o itinerário dele com o dia e horário de cada atividade. E tem aquelas atividades que o cliente não quer realizar, né, tipo, hoje eu não quero fazer essa atividade. Não tem problema, tá? É só ele avisar o guia e o guia vai ficar ciente, né, para que você não vai estar realizando aquela experiência em si. Então, aqui no pacote de 2 noites, ele já tem o nascer do sol. Então, dependendo também do período, essa atividade ou é feita no nosso mirante ou no deck ali na frente do hotel. E se tiver no ápice da cheia, né, principalmente ali em junho e julho, a gente faz ele no bote, né, que é uma experiência mais legal, que você está indo ali para frente do Rio Negro, contemplar o nascer do sol. Pode perguntar, oficial tour. Opa, boa tarde, pessoal. Matando a saudade do Iara, né? O conterrâneo aqui sentindo falta daí. Mas a minha dúvida... Você que falou que é maldade mostrar o tacacá, né? Para de mostrar essas imagens do tacacá aí, pelo amor de Deus, que eu estou aqui rababando. Eita! Deixa eu perguntar para vocês. Eu não sei se ainda tem atividade voltada ali no Museu do Seringal, no Vila Paraíso, ainda existe? Nos nossos pacotes... Não, Vocês têm? Não tem, não, né? Não, mas a gente teve uma reunião no início do ano, a gente está pensando em trazer algumas atividades que são sazonais, né? Porque como a gente teve 2023 e 2024 seca extrema, esse local, infelizmente, a gente não conseguiu acessar. Ficou ali uns mais de 6 meses ali sem a gente ter acesso. Então, a gente tirou da nossa programação o Seringal. Entendi. Então, ano passado, a seca não foi uma seca severa, né? Foi uma seca regular. Deu para ficar chegando lá, mas só que não estava no nosso pacote. Então, provavelmente, no ano que vem, não sei se vai estar, mas tenho certeza que outras experiências, né, mais imersivas, né, que são experiências sazonais também, né, não sei se você conhece a Cajatuba. Sim, né? A gente conheço. está pensando em ter experiências para ali, né, que é um local que viveu, né, do turismo ali por causa do Areaú. Então, a gente está Atuei bastante nessa região aí, na época de receptivo. Então, a gente está pensando ano que vem ter essas experiências para lá, né, que é realmente algo mais imersivo. Beleza, tá certo. Obrigado, viu? O que eu costumo dizer... Como que é seu nome? Desculpa, parece só Meu nome oficial tour. é Ângelo. Ângelo, ele está começando a apresentar a partir do momento que a gente começa a vender mínimo de 2 diárias, é o pacote Caipora. Lá ele vai ter algumas experiências que o Jonathan vai mencionar. Aí a gente vai aumentando o número de experiências, por isso que aí o valor da diária vai mudando, Sim. de acordo com o número de dias que fica, justamente porque a gente quer fazer maior número de experiências possíveis. Aí, com 4 dias, 5 noites, 4 noites, né? 5 dias, eu estou falando ao contrário. Isso. 4 noites, 5 dias, você contempla todas as experiências que a gente oferece. Então, se você ficar 2 dias, nem dá para a gente te levar muito longe. Então, a gente faz coisas mais próximas ao resort. 3 dias, a gente já consegue um pouquinho mais, e assim por diante. Você consegue fazer todas nesse pacote maior que a gente tem de 4 noites, porém, você pode ficar quantos dias mais você quiser, porque você tem o descanso e aproveitamento da parte do resort. Sim. Tá?
O resort Mas continua lindo. Eu ainda conheci o resort na época que ele era Amazon Jungle. Amazon Jungle Palace. Isso, exatamente. Mudou em 22, agosto de 22. Eu Exatamente. também comecei a trabalhar com eles naquela época, Exatamente. antes do Iara. Tá Mas certo. era muita confusão, era muito Amazon, muito Jungle, né? Então, eu ficava meio perdida fazendo as visitas, e disse para o nosso CEO, olha, acho bom a gente ver um outro nome, porque eu vou visitar, o pessoal diz, já usei, na verdade estava usando outro Django, que não era o nosso. Eu acho que caiu super bem o nome, Com certeza. mudou totalmente a concepção do resort. É o único resort flutuante, hotel você encontra, mas resort só tem ele. Com 2 certeza. anos seguidos de Travel Choice, enfim. A gente chegou num patamar realmente que está dando para convidar vocês para o fã, porque vocês vão amar. Com certeza. Vamos lá. Obrigado. Obrigado, Elaine. Realmente, em 2022, a gente teve esse rebrand, né, essa mudança do nome em si, né? Então, hoje a gente tem uma identidade que combina também com o hotel, né, Elaine? O Iara, para quem não sabe, ele significa mãe d'água, né? A protetora dos rios. Então, o Iara, realmente localizado no local dele, né, que é no meio de um lago. Então, se continuando aqui, a parte do pacote caipora, né, é o pacote mais básico, né, para aquele cliente que não tem tanto tempo, né, de disponibilidade ali mas ele quer fazer uma experiência, ter essa experiência de selva, então ele tem uma programação mais prática, que são atividades feitas ali no entorno do hotel, né? Então tem o nascer do sol, ele tem trilha, né? Essa trilha é uma trilha interpretativa, então uma trilha de 1 hora ali de duração, que durante a trilha os guias vão fazer várias paradas, né, que são as nossas oficinas, né? Então tem oficina de armadilhas, oficinas de cabanas, uma aula ali durante essa trilha. Tem atividade no lago, a gente faz um tour de 40 minutos ali pelo lago, né, contando um pouco da história. Pesca recreativa, então vocês vão ter essa experiência de ter é uma pesca mais amadora, tá? Então tem muito cliente que ele quer a pesca de piranha. Então o nosso lago ele tem, como ele é represado, né, por muito tempo ali fica represado, então tem muitos peixes ali, né? Tunaré, pirarucu, tem outros peixes de couro, então você vai pescar os peixes que estão no lago. Então, você pega uma vara de bambu, a gente amarra, né, um peixe ali na ponta para você pescar o que tem ali no nosso lago, né? Que tem muitos peixes ali. Durante a trilha tem prática de arco e flecha, tem canoagem, então também a canoagem ela depende, né, da sazonalidade, né? Se o lago tiver, né, seguro para você fazer essa experiência, o guia vai passar essa programação no seu roteiro. Senão eles vão informar para você, né, que infelizmente essa atividade no lago ele não vai estar disponível, né, da canoagem. E por último, ele tem o passeio de observação noturna. Tá? Essas outras experiências, né, tour no lago, observação noturna, eles ocorrem normalmente em todo o período, porque é um bote, tá? Ele é maior, então não tem esse risco de vocês, né, estar navegando ali no lago. Então, é totalmente seguro vocês fazerem essas outras experiências, né, porque a embarcação em si ela é mais adequada para a atividade. Então, se tu no lago, a gente vai atrás de animais de hábito noturno, inclusive o jacaré, cobra, sapos, aranhas. Então, é um momento realmente de você conhecer um pouco ali como é estar no meio do lago, né, e na floresta durante a noite. É importante também dizer que não é necessário vacina para ir para lá, tá? Da Isso, febre amarela não tem essa obrigatório. exigência, né? A pessoa que quiser pode, mas... E uma outra coisa, né, Jonathan, que foi as águas do Rio Negro e do nosso lago serem negras, né, escuras, então a gente não tem mosquito. Dentro do resort não prolifera nenhum tipo de mosquito, nenhum tipo de inseto que vai te incomodar e tudo mais. Então, é bem tranquilo com relação a isso, tá? É bom levar o repelente para a hora que for adentrar na mata, que pode ter alguma mutuquinha, alguma coisa. Mas dentro do resort, fiquem tranquilos. Como eu falei, parece que está na cidade mesmo. Isso mesmo. Então, essa parte de mosquito, né, os clientes muito perguntam, não vão ter problema, né, certo? Se forem fazer alguma trilha no meio da floresta. Seguindo para o pacote de 3 noites, né, que é o Boto Cor-de-Rosa. Então, você tem toda aquela programação, né, do pacote de 2 noites, e agora você tem mais experiências, né, no seu itinerário. Então, você tem agora visita a Casa de Farinha,
Então, ali o guia vai levar você para falar um pouco sobre como é o cotidiano, né, do ribeirinho, né, fazer uma tapioca, vai explicar como é feita a farinha, tá? Então, é bem interativo também. Tem a trilha de instrução de sobrevivência, então essa trilha é mais para você aprender realmente técnicas de sobrevivência na selva. Então, tem um guia lá, o Sargento Ramos, que ele tem toda essa expertise, né, esse conhecimento que ele vai passar para os hóspedes. Então, você vai aprender a fazer fogo, vão aprender a fazer alguma armadilha, vão aprender a identificar alguma fruta, se localizar no meio da floresta. Então, é um momento ali para vocês aprenderem também essas técnicas que o Sargento Ramos vai fazer essa aula com vocês. E tem duas atividades que são as mais procuradas, né? Quando alguém está vindo para a Amazônia, eles querem muito fazer essas duas. Na verdade, são três experiências, mas já no pacote de 3 noites tem duas que são muito procuradas, que é a visita à comunidade indígena e a atividade com os botos, tá? Então, a atividade indígena e os botos são próximos um do outro. Então, na comunidade indígena, o líder da comunidade ele recebe vocês lá para fazer essa experiência. Então, lá vocês têm as pinturas, tem um momento que eles fazem as danças deles, então ele explica, né, o que cada dança significa. Tem uns instrumentos também que eles tocam lá, e também tem um momento de degustação de especiarias, né? Então, lá tem algumas frutas típicas aqui da região, né? Banana, ingá, abacaxi, castanha, pupunha. Então, vocês tudo vão poder degustar lá. Tem também formiga, né? Vocês podem experimentar. E também tem uma loja de artesanato. Então, quem tiver interesse em comprar algum item aqui da região, né, algum artesanato, lá na comunidade também tem, eles produzem e vendem. Tá? Então, vocês podem levar dinheiro ou então pagar no Pix, porque lá eles têm Tem ajuda internet. da... Tem internet. Lá tem internet. Isso, eles têm incentivo, né, da FAS, né, que é uma ONG. Então, lá eles já levaram a internet via Starlink para eles. Então, eles têm essa facilidade também de vocês pagarem no cartão, né, ou no Pix. Então, esse é o pacote de 3 noites. Né? Então, ele tem esse diferencial que ele tem essas atividades que são mais externas do hotel e que também o hóspede, né, realmente eles procuram fazer. Por último, a gente tem o nosso pacote de 4 noites, que é o mais completo. Então, você tem toda aquela programação, né, nos pacotes anteriores. Agora você vai ter a experiência de dormir com os sons da natureza. O brasileiro não gosta muito de fazer essa experiência, né? Então é mais aquele hóspede estrangeiro que ele quer fazer essa experiência, que é nada É mais você dormir no opcional, meio da pessoal. floresta. É opcional. Isso, é opcional. Para vocês terem uma ideia, a gente já recebeu uma família de argentinos. Então, tinha umas 3 crianças, eu acho, com eles. A, a maior tinha uns 7 anos. O restante tinha entre 3 e 5 anos. E eles foram todos dormir no meio da floresta. Ataram a sua rede lá com o mosqueteiro e foram ter essa experiência. Já tem aquele cliente que ele quer ir lá, né, comer um peixe assado, com farinha, né, comer realmente como o ribeirinho come. E depois voltar para o hotel. Tá? Então, também você não é obrigado a dormir lá. Quem tiver coragem de fazer essa experiência de dormir no meio da floresta, os guias, né, vão estar acompanhando vocês. Mas se você só quiser ir lá, olhar, ter um momento lá no meio da trilha, lá não tem problema. Tá? Esse local não é distante do hotel, tá? Você vai caminhar no meio da trilha, ali, uns 20 minutos na trilha, e lá tem um local onde a gente ata as redes, né, com o mosqueteiro e fica contando história, assa um peixe lá para os clientes. E por último, o roteiro do Encontro das Águas. Tá? Esse é o roteiro que você passa o dia inteiro fora do hotel. Então, você vai até o Encontro das Águas, né? Faz ali o momento da contemplação, né? Do encontro dos dois rios. Depois você para numa plataforma flutuante. Então, são 3 tanques desse aqui que tem o pirarucu. Tá? O pirarucu é um dos maiores peixes da região aqui, um peixe de água doce. E lá você vai pegar essas varas de bambu, né, amarrado um outro peixe na ponta e ele vai sugar, né? Então você consegue sentir a força desse grande aqui do Rio Negro, né, que é o pirarucu. Finalizada essa experiência, a gente leva vocês para almoçar no restaurante flutuante, tá? Então isso já também está incluso no pacote de vocês não precisam pagar nada, né, por esse almoço.
E quem quiser comprar algum artesanato, tem lojinhas lá também, né? Loja de artesanato. Terminado o almoço, a gente segue até o Parque Ecológico do Janauaí, tá? Que é uma reserva também, uma reserva. E lá tem essa plataforma flutuante, toda de madeira. Então, aqui eles estão ali no período de janeiro, fevereiro, mas quando está no ápice da cidade cheia, né, a água ela chega até aqui, nessa ponte. E lá você encontra samaúma, é possível às vezes encontrar macaco, pássaros, e no final vocês têm as Vitória Regia. Tá? Então, quanto mais cheio tiver, né, quanto for maior no período de cheia, mais vocês conseguem visualizar a Vitória Regia, né, porque ela ficou mais próxima. Então, ali, ó, você vê que ficou mais distante. Então, essa é uma experiência de um dia inteiro que você sai do hotel umas 8 da manhã e só vai retornar umas 3h30, 4 da tarde, tá bom? Então, esses são os pacotes, tá, do hotel. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer informação que vocês precisarem, a gente está aqui. Eu e a Elane para esclarecer para vocês, né, essas informações. Pessoal, vocês vão disponibilizar esse material para a FRT? Sim, disponibilizamos. Maravilha. Eu queria saber também se vocês têm mídia digital para a gente poder fazer propaganda aqui no Nordeste. Fotos e vídeos. A gente tem um banco de imagens, tá? Que lá tem fotos dos quartos, vai ter esse material aí da apresentação também. E como a gente tem social media, ele está sempre fazendo stories, né, dos passeios, né? Ah, tem um jantar romântico, faz uma história. Eu vou pedir para ele alimentar também com esses conteúdos. É um Maravilha. drive, né, que a gente manda no drive, aí tudo que eles alimentarem vai abrindo depois, atualizando automático. Perfeito, gente. Muito obrigado. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Só lembrando, né, Nádia, quando eles verificarem o valor da tarifa, lembrar tudo que está incluso, né? Então, porque se o teu hóspede chegar no aeroporto e não quiser mais colocar a mão no bolso, não tem necessidade. Durante as refeições, a gente tem água e 2 tipos de sucos, né, regionais também. Normalmente, eu tive lá em janeiro, então, assim, não, existem os peixes, mas também normalmente tem a carne, bastante, então, não é uma coisa que a pessoa tenha que ficar só se alimentando de peixe, caso não queira, mas é bem bacana, né? A comida regional é muito boa. Então, assim, chegou no aeroporto, ou do hotel onde estiver, já tem o transfer terrestre. Depois o transfer fluvial, os dois in e out. Vai ter todas essas experiências de acordo com o número de diárias que a pessoa comprar e vai ter a pensão completa. Então, tá tranquilo. Óbvio que vai ter quem quer tomar um refrigerante, beber uma bebida alcoólica ou tomar um sorvete, que também tem sorvetes regionais lá no resort, ou um drink diferente, aí tem um custo à parte, as massagens e tudo mais. Mas se ele quiser ir somente para o que ele está comprando, não necessariamente ele tem que ter um custo extra. Pode falar. Aí, ele falou o nome dele. Ângelo. Ângelo. Ângelo, desculpa, Ângelo, pode falar. A minha dúvida é, caso haja algum sinistro com passageiro em viagem, durante a acomodação dele de saúde, a gente tem atendimento emergencial, atendimento médico, alguma coisa do tipo assim? A gente está a 20 minutos de Manaus, né? Incluso Sim. na nossa diária, não. Ele teria que fazer um seguro viagem. Tá. Incluso Entendi. na nossa diária, não. Entendi. Tá, tudo bem. Mas a gente vai dar todo o socorro possível, obviamente, para ele, né? Os primeiros Sim. socorros, provavelmente ali mesmo, e em 20 minutos ele vai estar em Manaus, ele tendo convênio, ele tendo Sim. o seguro viagem, ele vai conseguir ser socorrido. Pronto, Quando tem perfeito. esses casos, a gente tem lancha rápida, então dependendo de noite, tipo, não tem muito essa questão de ondas, né? Então a gente consegue chegar no hotel até em, sei lá, já teve Eu dia que a cheguei gente chegou 12 em 12 minutos. minutos. Eu cheguei Uhum. 12 Bem minutos. pertinho mesmo. 12 minutos, então é Bem rápido. Então a lancha pega você lá no hotel e já traz para Manaus, daqui uma ambulância já leva vocês. Perfeito. Obrigado, viu? Graças a Deus não tivemos nenhum sinistro ainda. Desde que eu estou ali, pelo menos não. Mas, em ocorrendo, a gente presta o socorro, sim. Só não está incluso na diária, o valor tem que ser um seguro viagem à parte.
Perfeito. Pessoal, lembrando que o nosso Fantour é agora em maio. O Fantour é de 19 a 24 de maio. A primeira e a última noite vão ter no Ibis Styles Manaus e as demais noites no Iara. E a campanha de vendas vai até 20 de abril. Quem vender o Ibis Styles e o Iara pontua em dobro. Então, os 10 agentes que mais venderem vão ser os premiados. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, pode ficar à vontade também. Da nossa parte é isso. Se ninguém mais tiver dúvida, a apresentação o Jonathan disponibiliza para a Nádia, né, Nádia? Aí você disponibiliza para quem te perguntar, o Drive também ele envia. Isso, e caso tenham qualquer dúvida, pode acionar o comercial de vocês, as agências, no caso, ou os consultores, que eles nos acionam. O que eu não souber responder, eu vou chamar a Elaine, que ela é bem rápida também na resposta, bem prestativa. Obrigada. No mais, eu acho que é isso. Obrigada, Elaine e Jonathan, pelo tempo de vocês e pela campanha também. A gente que agradece. Muito obrigada pela presença e pela disponibilidade de vocês, tá bom? Isso, obrigada. Até mais, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau.